seguir, eu queria lhe fazer também uma questão. Tanto para a gente não se esquecer, mas também talvez para não mudar o que ele disse. Porque se não tivesse escrito, alguém poderia também começar a dizer outra coisa e confundir. E quando está escrito, não está escrito. Concordo. E a finalidade da lembrança está conexa com isso. Porque quando você vê uma coisa que está registrada, você não tem para onde correr. Está ali e pronto. Não tem para onde correr. Então, é uma lembrança que evoca precisamente isso. Eu me recordo de uma coisa que não pode ser mudada. Quando você lembra, você vai para um evento, você ouve a palavra do Frei Gilson durante 1 hora seguida. É humanamente impossível que você consiga reproduzir o que um pregador diz em 1 hora. Ele pode, no máximo, recordar frases pontuais, mas se aquela voz foi colocada no editor de texto e foi registrada e corrigida, enfim, confere plenamente com aquilo que ele disse, aí não tem para onde correr. Aquilo que ele falou que pode se perder, as palavras exatas a gente pode esquecer e ao reproduzir para os outros não sair exatamente como o pregador disse, por escrito não tem para onde correr, porque é citação literal, citação que está registrada, gravada, evoca também essa ideia de conservar a fidelidade àquilo que está escrito. Tanto é que o apóstolo Paulo, no início da carta aos Gálatas, a única carta onde ele começa não elogiando ninguém, todas as outras cartas de São Paulo, ele saúda os destinatários, saúda os cristãos da cidade de Roma, na carta aos Romanos. Ele sempre dirige palavras assim de acolhimento, de saudação aos cristãos que estão em Colossos, estão em Filipos, etc. Podem olhar depois, mas na carta aos Gálatas não. Ele já começa, digamos assim, em linguagem nordestina, com 3 quentes e 2 fervendo. Tanto é que ele diz no capítulo 3, versículo 1, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Ou seja, chamou de doidos, né? Insensato é doido, seus malucos, porque eles abraçavam a fé cristã e depois alguns eram seduzidos para a volta da prática judaica. Aí é dito, quem ensinar um evangelho diferente daquilo que vos foi anunciado, seja anátema. A preocupação do apóstolo Paulo é exatamente essa. Ele está sentindo a necessidade de colocar por escrito. Porque dentro da comunidade cristã, judeus, cristãos judaizantes e alguns que não queriam aceitar de forma alguma a primazia da graça, insistiam nisso. Para você se salvar, você tem que observar a lei de Moisés. São Paulo se insurge contra isso e diz que a justificação é pela fé e não pela prática da lei de Moisés. Aí nós temos exatamente a urgência, a necessidade de você ter algo escrito para que não seja deturpado. Sua observação foi muito feliz. E só para encerrar esse assunto, o senhor está falando de uma época de Paulo, onde ele estava tentando dirimir algumas questões, onde não tinha algo escrito, então ele escreve para afirmar. Olha o absurdo que a gente está vivendo hoje. A coisa está escrita, porque hoje nós temos a Bíblia escrita, e mesmo assim tem gente que quer mudar com aquilo que está escrito, né? Então, ou seja, mais para dizer da importância de que a palavra de Deus fosse escrita mesmo, porque até escrita o povo de hoje quer mudar a Sagrada Escritura. É verdade. E eu queria, abra o último capítulo do Apocalipse de São João, última página. A Bíblia termina com uma ameaça tremenda. Lê isso daqui. Eu confesso que eu prefiro ler sentado, porque as pernas tremem de medo com essa ameaça terrível que a Bíblia faz a quem... Isso é uma coisa muito atual, infelizmente, e vai ser assim. Essa tentativa de deturpar o que está escrito, de alterar ou de dar um sentido diferente daquele que o autor sagrado quis dar, e que a igreja também dá àquele texto na sua tradição, no seu magistério. Uma ameaça tremenda. Vossa Reverendíssima apontou um assunto da mais
alta cadência e atualidade. Apocalipse, capítulo 22, versículos de 18 a 19. O texto é tão assustador, como eu já estou sentada, não vou cair de costas, eu recomendaria a você que não ouvisse isso que o Frei Gilson vai ler e vai aparecer aí na tela do seu celular, computador, televisor, em pé. Fique sentado, porque é assustador. Apocalipse 22, de 18 a 19. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro. Não é assustador? Meu Deus. É terrível, mas é bom. Sempre, de vez em quando, a gente lê para se assustar e para ter a máxima reverência e a máxima fidelidade, o máximo zelo diante da palavra do Senhor, não acrescentar nada a ela. E esse acrescentar não é somente acrescentar o que seria absurdo, mais algum livro. A igreja não tem autoridade, nem a igreja católica tem. Depois que ela definiu, nem ela tem autoridade para colocar mais algum livro aqui ou mais algum versículo. Não. Foi ela quem definiu, inspirada por Deus, mas ela não tem autoridade para nem tirar, nem colocar. Nossa, Ninguém tem, ninguém. algumas pessoas acham, por exemplo, que o Papa, por ser a autoridade máxima, Não pode. ele tem poder total, então talvez alguém possa pensar em casa. O Papa poderia mexer no texto aqui? De forma alguma. Ninguém mesmo. Ninguém é ninguém mesmo. Uma vez que o cânon bíblico foi concluído com a morte do último dos apóstolos, e não apenas isso, quando a igreja, mais para frente, não vou dizer agora qual é o século, porque ainda vamos tratar disso mais para frente, quando pela primeira vez a relação dos livros inspirados, digamos assim, aparece na história da igreja. Enquanto isso não acontece, há discussões, há estudos, há polêmicas a respeito desse livro. Não apenas os deuterocanônicos do Antigo Testamento, a gente vai ver que também vários livros do Novo Testamento foram deuterocanônicos, isto é, foram considerados inspirados só posteriormente. Sim. Não apenas os 7 livros deuterocanônicos do Antigo Testamento. Pois bem, então, quando a igreja define solenemente, dogmaticamente, num determinado concílio, não vou dizer qual é, porque vamos tratar mais para frente, que a relação dos livros inspirados é esta e pronto, nem ela tem autoridade para acrescentar nenhum livro, nenhum versículo, nenhuma letra. Nem tirar, nem acrescentar. Isso também se aplica à interpretação. A interpretação que for contrária à mesma escritura e à tradição grande da igreja, grande tradição, e ao magistério, seja anátema. A igreja não tem esse poder e essa ameaça terrível do final da escritura diz respeito a isso. Dom José, para encerrar esse assunto, o senhor falou para a gente sentar, porque de fato é pesado. Uma ameaça dessa daqui é pesada. É pesado. Porque assim, no mundo de hoje, já ouvimos pessoas dizerem que a Bíblia ela é preconceituosa, que a Bíblia precisa ser reescrita. E aí tem muita gente, isso é normal hoje em dia, gente dizendo assim, vamos reescrever a Bíblia e deixar ela mais adaptável ao mundo. Só que aí essa ameaça cai sobre essas pessoas. Sem dúvida alguma, não temos nenhum poder diante da palavra de Deus, não somos senhores dela. Ela é que é Nossa Senhora. Sim. Senhora nossa é a palavra de Deus. Não temos essa autoridade. A Bíblia proíbe veementemente quem violar. Repare nosso Senhor Jesus Cristo como ele é também duro, extremamente duro, com relação à violação da palavra de Deus naquilo que há de mais, aspas, aparentemente insignificante, que é um iota da lei. Sim. Será tido como menor no reino dos céus. Mateus capítulo 5, por favor. Mateus capítulo 5, versículos de 18 a 19. Mateus, capítulo 5, de 18 a 19, outro texto ameaçador,
Eu gosto muito das ameaças, nossa, mas é ameaça para salvar, é ameaça por amor. Sim. Jesus só ameaça porque nos ama, porque nos mostra que determinadas coisas são tão intoleráveis, são tão perigosas para nós, que podem nos precipitar no fogo do inferno. Falar de ameaça para certas pessoas, você não pode ler o Evangelho sem as ameaças, e essa é uma delas. Como um pai que ameaça o filho, se você fizer isto, mas é para o bem do filho, né? Perfeitamente. Então, por favor, a ameaça de nosso Senhor, Mateus 5, de 18 a 19, veja com atenção na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareça um iota, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar será declarado grande no reino dos céus. É uma ameaça e é também um conforto, uma promessa para quem ensinar e praticar, não é? A palavra de Deus é intangível. Ninguém tem autoridade para manipulá-la, para dar um outro sentido, para deturpá-la, para enfraquecê-la, para menosprezá-la e para dizer que ela perdeu a sua autoridade, o seu vigor e a sua perenidade. Ninguém na face da terra. Gente, fantástico, hein? Fantástico. Você que está em casa, aproveita este conteúdo. Aproveite, tá? Porque isso tudo é muito importante que a gente está falando. Se você entender isso tudo, ninguém vai te enganar e você vai ficar firme na palavra de Deus, tá certo? Olha, vamos seguir, porque nós estamos falando da palavra de Deus, na palavra de Deus escrita, né? Palavra de Deus escrita. E vimos que foi o próprio Deus que pediu para escrever. E aí eu pergunto,